Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Cavano e hoje nós vamos comentar as últimas notícias do futebol cearense. Para compor nossa mesa, conto mais uma vez com a presença do jornalista Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Gustavo, prazer estar com vocês, prazer falar sobre esses dois jogos principalmente e as nuances que estão ocorrendo no campeonato nacional. Estamos em frente. Hoje estamos desfalcados sem o Fernando, né? O Fernando está doente. Está com uma gripe, né? Desejamos melhor para o Fernando e que semana que vem já está de volta. Você está nos vendo, Fernandão, repouso, muita água. Assim, o momento mais recente foi o jogo do Ceará, o jogo que gerou uma polêmica. O Ceará tomou um gol no último minuto, sofreu um gol no último minuto, com um pênalti bem polêmico, né? Eu queria começar sabendo de ti, Serginho, o que é que tu achou tanto do jogo quanto desse pênalti marcado? Bom, que nem Jaque o Estripador, vamos por partes, né? Então, veja bem, o jogo em si, né? O jogo em si, a proposição do jogo ficou muito à feição do Bahia. Por quê, né? O Bahia, a equipe não marca bem, mas ele tem vários jogadores de muita técnica que estão espalhados pelas posições. Muitos jogadores bons, então a posse de bola com eles, com passe de primeira, 2 toques, no máximo 2 toques, ninguém driblando. O drible era só perto da área, numa possível finalização. E aí, mediante isso, o Ceará praticamente perdeu o controle da partida. E ao Ceará restou, né, vez por outra, tentar uma jogada de contra-ataque, tudo, alguns momentos que predominou trocando uns 20, 30 passos com a bola, mas o jogo em si, a proposição do jogo pertenceu ao Bahia. Ora, o Ceará se defendeu magnificamente bem. O Ceará teve muito bem na partida e o Bahia, embora tenha uma condição de passe, de troca de técnica e tudo, uma hora é um fundamento, outra hora é outro, passe, chute, condução da bola, ele tem dificuldade de finalização. Isso já vem ocorrendo, né, em partidas anteriores. Daí até o Bahia ter estado na zona do rebaixamento antes desse resultado. E vamos para o jogo em si, né? O Ceará, um outro contra-ataque, tudo, alguns com perigo, outras vezes não, mas o predomínio do Bahia na troca de passe do Bahia. E para mim tem uma coisa vital aí, sabe? A presença de Sobral no meio-campo do Ceará. O Sobral pega bem, o Sobral tem um esforço danado, é um jogador muito importante para a equipe, mas não tem a facilidade do toque de bola que de repente você encontra no Bahia. Então, do ponto de vista da criação, né, o Ceará fica muito limitado à atuação do como é o nome do nosso meio? Mugni também. Do Mugni e do Dieguinho, né? Então, eram os 2 jogadores mais de criação, mas que foram sufocados pelo meio-campo do Bahia e marcaram muito bem, né? E com relação à decisão do jogo no final, né? Quando teve a situação do pênalti, que muita gente diz que não foi, alguns dizem que foi, né? Então essa controvérsia, ela existe, ela é verdadeira, né? E ela tem até manifestações da diretoria do Ceará, de torcedores alvinegros, né? Outros torcedores já brincam com isso, não, foi pênalti sim e tudo. Eu só sei que o que tem de concreto é o seguinte: uma equipe de arbitragem na qual se inclui o VAR, o sujeito não pode no rádio dizer que o risco é seu. No VAR, o cara não pode dizer para o árbitro, ele chamou o árbitro para ver, ele insistiu que houve uma infração, o árbitro alegou que não tinha infração, ele não pode virar e falar, então vai em frente que o risco é seu. Cara, isso é uma coisa deprimente, você ter que ouvir uma coisa dessa. Então, dá margem, né, ao quê? A que existem 1000 suposições. Quer dizer, se o sujeito errar, ele corre um risco. Quer dizer que o ser humano não pode errar, o jogador pode perder gol,
o outro pode cometer uma infração, alguém pode ser expulso do campo, e o árbitro, em determinado momento, consciente, porque ele estava mais perto do lance do que a linha do VAR, ele viu o jogador do Bahia, de uma certa forma, atrasando um pouco o seu corpo, e já quando ele atrasa o corpo, ele abre os braços já, e fica claro que a intenção dele é se jogar. Eu também acho que há o toque na perna, mas o que entra em discussão também é se o toque na perna é suficiente para derrubar o jogador. O Dacildo Mourão, por exemplo, que é um árbitro de primeira linha, ex-árbitro, foi árbitro FIFA e tudo, é um árbitro que apitou muitos clássicos pelo Brasil e tudo. O Dacildo Mourão é veemente quando ele fala que o jogador do Bahia tinha que ter tomado um cartão amarelo. Se o árbitro dá o cartão amarelo no jogador, aí a jogada morre. A jogada morre. Aí o VAR pode até chamar para ver e tudo, mas aí ele está pautado mais em 2 lances. Ele puniu o jogador porque teria simulado o pênalti. Quais são as implicações disso? Depois nós temos uma entrevista com o Haroldo Martins aí que vai sair. Ele se pronunciou sobre o assunto e, lamentavelmente, porque o Ceará vem trabalhando sério, como todas as equipes trabalham sério. Então não pode ser vítima de 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, porque isso atrapalha o rendimento da equipe, cria um momentâneo mal-estar e é muito ruim. Pois é, antes de a gente comentar esse lance, vamos pedir o vídeo para a gente assistir, para os telespectadores darem uma analisada também sobre o que eles acharam, e a gente vai pedir o vídeo agora. Na forma em que as coisas se desenvolvem no campeonato, com critérios confusos que a gente vê em outras partidas, inclusive, a gente fica aguardando qual vai ser a nossa hora, né? E hoje aconteceu. A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério e a gente vem aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no final sair sem ponto da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes, para buscar um toque que a gente sinceramente não viu. Todos os profissionais envolvidos aqui viram o lance também diversas vezes, ninguém consegue achar esse pênalti e a sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias de fazer representação, de agir junto à CBF, embora isso não traga os pontos de volta. Isso é muito ruim, é um ponto de atenção muito forte no futebol brasileiro. A gente vê a cada rodada erros gravíssimos e a gente espera a ação da comissão. A gente confia no trabalho da comissão, mas a gente precisa de ação. Ação para que esse... A gente viu aí o pronunciamento do CEO do Ceará, né, o Haroldo Martins, e é um pronunciamento de praxe, né, que acontece frequentemente isso, e aí a gente sabe que na realidade não vai dar em nada. Essa é a verdade, não vai dar em nada, porque os pontos não vão voltar, ele mesmo comenta no vídeo, os pontos não vão voltar, mas é bom realmente reforçar a preocupação do Ceará em relação a esses lances, para que não se repita, né? Mas, independente desse pronunciamento, a gente sabe que vai se repetir, sabe que são lances frequentes, mas que infelizmente persistem tanto nos clubes do Brasil, mas principalmente nos clubes do Nordeste, né? Sim, aí passa por vários olhares diferentes, né? E todos eles se situam numa faixa de preconceito, geralmente em prejuízo do time que está jogando fora, né? Tem árbitro, sabe, que frequentemente acomoda situações, sabe? E eles sabem como fazer. Eles acomodam o jogo está muito quente, aí começa a apitar tudo, marca qualquer infração, demora, né? O que, na verdade, você tem, Gustavo, é uma desconfiança geral. A desconfiança é geral. Você vê que o próprio Haroldo, quando ele coloca aí, né, ele fala, a gente trabalha sério e tudo, e sabe que isso não vai adiantar nada, vai acontecer outra vez. Quer dizer, ele coloca... Então, existe uma falta de credibilidade no departamento de árbitros,
existe falta de credibilidade com a CBF. Então, o que ocorre? Né? Chegar aqui e falar assim, não, a pessoa que fazia parte da equipe de arbitragem que estava no VAR, ele estava interessado com que o Bahia vencesse o jogo. Eu não diria isso, mas eu diria que a situação de uma equipe como o Bahia, que é uma equipe que tá com poder no país e tudo, disputa uma competição da Conmebol, e de repente ele vem encontrando dificuldade de finalização nas suas partidas, quer dizer, o Bahia tem um time de excelentes jogadores tecnicamente muito bons, mas tem dificuldade de finalização. O time do Bahia não finaliza bem e o time do Bahia também não é um time que marca bem. É um time vistoso de você ver jogar. Maior posse de bola, maior tudo. Mas era um clube que estava lá em penúltimo lugar. Se o jogo tocando nesse assunto, só interrompendo, é bom lembrar uma fala que você comentou anteriormente sobre o VAR falar para o árbitro assumir o risco. Você assume esse risco e aí você pega todo esse contexto que o Sérgio está explicando, a situação do Bahia atual, só tinha 3 pontos, né, 3 empates e 1 derrota, então o clube não estava bem, ainda mais com um grande investimento que foi no Bahia, tanto no ano passado quanto nesse ano, e aí você vê o estádio lotado, a torcida lá botando pressão, último lance do jogo, então você bota uma pressão em cima do árbitro que poderia ser evitada, né? Claro, ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer. Poderia fazer. Então, o que você acha, você marca. O que você entende que foi, você marca e pronto. Entendeu? Não é fazer a pressão. Como se, por exemplo, se ele, ao não dar o pênalti, tivesse claramente errado, ele estaria com um comprometimento muito grande por ter alterado o resultado do jogo mediante uma decisão do árbitro. Mas o VAR jogou o risco para cima do árbitro. Você então se vira. Não existe isso. Se você se vira, não existe. Então, ficou essa situação. A torcida do Ceará está lamentando o tempo inteiro. No Brasil, vários programas e tudo. Foi muito comentado, né? Muito comentado, porque é um lance decisivo, né? 9 minutos de prorrogação. Pô, não teve essa prorrogação no Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira prorrogação de 9 minutos. Acho que não teve outra, entendeu? 9 minutos, 5, 6 minutos, entendeu? 9 minutos de prorrogação. O que aconteceu que retardou o segundo tempo? Você se lembra? Que retardou tanto? Rapaz, muito pouco parado. A gente pega muito que o primeiro tempo do Ceará foi até um primeiro tempo bom, mas é bom a gente lembrar que os titulares estavam sendo poupados, né, até o momento. E aí, a partir do segundo tempo, em que o Bahia vê que precisa ir mais para cima, ele começa a colocar os titulares, coloca Everton Ribeiro, coloca Eric Pulga, e aí o Bahia começa a dominar o jogo. E aí era um jogo bem dinâmico até, o Ceará se defendendo bem. Contratava, cada vez ou outra. Até que nesse final tem esse lance que atrapalha tudo, né? Prorrogação, o gol foi 54 minutos. É isso aí. Pois é, e depois desse pronunciamento do CEO do Ceará, do Haroldo, a CBF veio a público, lançou a nota defendendo a arbitragem e divulgou o áudio do VAR que a gente vai ver agora. Eu vou sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem um PPT. Eu vou te sugerir a revisão para tu vir olhar, tá? Tem um contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? Quer chegar ao PP Tem primeiro? um contato. Okay. Vou voltar na PP enquanto tu vai lá. Ok. Ok. Posso seguir? Aí desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor, e tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Quer a câmera 5? Vou te colocar a câmera 5. Tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Pra mim é totalmente natural. Natural, mas pra mim também. Analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2.
Pois é, a gente vê esse lance, é um lance polêmico. Vários árbitros que participam da cabine do VAR falaram que teve contato, mas que talvez não fosse o suficiente para derrubar o jogador. E aí chama o juiz, colocando o juiz numa decisão difícil, que a gente até comentou anteriormente, né? E um toque que não parece ser, não que o suficiente, mas que eu não gosto muito de defender essa tese de falta não intencional, mas é muito comentado que é um lance natural de jogo. O Pedro Henrique tá correndo em direção para marcar o jogador dá uma parada, e nessa de dar uma parada, o Pedro Henrique encosta nele, ele desequilibra e cai. Então, inicialmente, eles até comentam que é um lance normal de jogo, contato normal de jogo, e aí depois, na hora de chamar o árbitro, o cenário muda e é marcado o pênalti no último minuto do jogo. E aí comprometendo o jogo do Ceará, comprometendo a partida, um pontinho que pode fazer falta no futuro, e ainda mais que o Ceará estava muito bem e ainda continua muito bem, né, na tabela do Brasileirão. O jogador do Bahia, né, ele começa a jogar o corpo, pronto, aí ele começa a jogar o corpo. Ele começa a jogar o corpo. Então a gente consegue ver o contato, a gente vê que tem o contato, mas principalmente no tempo real... Não tem a força necessária. Não tem a força necessária, né? Então, assim, a sensação dos torcedores do Ceará, da diretoria, dos próprios jogadores que vieram a público também falar, é injustiça. É uma sensação de injustiça, e o Haroldo até comentou que eles estão fazendo um trabalho sério, e é bom a gente ressaltar que o Ceará é um clube que está subindo agora da Série B para a Série A, então já é um caminho mais difícil do que os demais, porque é menos investimento, é menos dinheiro. O Ceará foi o time que mais contratou, mas fazendo reformando o elenco completo, né? Se desfazendo de grandes jogadores como o próprio Eric Pulga, como o Saulo Mineiro, e contratando reforços de um nível um pouco abaixo, podemos dizer, mas que são para complementar o elenco. Então a gente sabe da dificuldade que o Ceará encontra, principalmente no elenco. A gente vê a dificuldade que o Ceará tem em substituir jogadores como o Lucas Mugni, que o Lucas Mugni no primeiro tempo sofreu um cartão amarelo e já fica aquela preocupação, porque corre o risco de ser expulso, mas também não quer substituir ele, porque não tem outro jogador que faz a mesma função do Lucas Mugni. Então o Ceará se encontra numa situação bem complicada, e lances como esse acabam que dá uma desanimada, né? Tem essas coisas todas, esses fatores todos existem, né? Quer dizer, um empate contra o Bahia, mesmo com o Ceará, vamos dizer assim, tendo sido durante a partida uma equipe inferior ao Bahia, tá? Mas o empate seria partidas vitoriosas, umas após a outra. O Ceará vai jogar 3 vezes em casa agora, dentro de casa. Quer dizer, motivaria mais ainda, né? E está muito claro para mim. O árbitro, eu prestei atenção agora, ele está quase dentro da área, tem a meia-lua, ele está vendo o lance muito bem, atento a tudo, muito bem colocado. O lance está se passando aqui, o árbitro está aqui. Não vai dar para a câmera, não vai dar para pegar, mas ele está mais para cá. E olha só, ele está próximo ele do já lance. Abriu o braço, ele já abriu o braço pelo Henrique, e ele não perde o equilíbrio, porque você teria que perder o equilíbrio também, não para cair, mas para você perde o movimento, e o movimento dele continua tranquilo. Quando o jogador dá uma carga, naturalmente ele perde o equilíbrio, né? Porque ele tá pondo uma certa força. E nesse lance você não vê. Então, é realmente bem complicada a situação do Ceará, mas a gente fica na torcida para que lances como esse não se repitam, né? Com certeza. Mas o Ceará se defendeu bem. E dentro da partida da análise tática, que pode ser feita, é porque o Ceará não tem uma alternância de posição, né? Como o Bahia tem, de vários jogadores de diferentes posições, executando funções de passe, de drible, todos os fundamentos fazendo muito bem, entendeu? Porque, veja bem, o Bahia não entrou com o time titular,
Mas o Bahia tem 21, 22 titulares. Ele tem, o pessoal sabe jogar bola e passa, e corre, e volta, e vai, e toca. Né? É uma equipe que detém a posse da bola, uma equipe de excelente nível. Tem dificuldade, né? Só para fazer gol mesmo, quem faz gol é Pulga. Tá. Pois é, e aí a gente sai um pouco do jogo do Ceará e vamos para o jogo do Fortaleza, que assim é um marco muito grande, negativo para o Fortaleza. O Fortaleza estava desde outubro de 2023 invicto. Dentro então, do Castelão. A gente vê que é quase 1 ano e meio aí invicto no Castelão, né? Dentro do Castelão. E aí ele perde essa partida para o Palmeiras com um pênalti desperdiçado também no último minuto. Então a gente volta, a gente pega nossas discussões anteriores nos outros programas e a gente vê essa falta de confiança do Fortaleza, essa falta de confiança dos jogadores. A gente vê que o Lucero ele muda a batida do pênalti dele. Normalmente ele bate mais alto, bate mais baixo. Então a gente vê que tem essa falta de confiança e que acaba prejudicando o time. Tu já bateu um pênalti? Já. E já perdi pênalti. Já perdeu o pênalti? Já perdi pênalti e já fui substituído na hora. Perdi o pênalti foi na lua e fui substituído na hora. Porque se você vai tirar a bola do chão, você tem que ter um cuidado enorme, porque você não sabe exatamente em que altura ela vai sair, entendeu? Então a bola pode subir. Ela pode subir. E aí o Lucero bateu mais embaixo e aí ficou também mais ao alcance do goleiro, né? O goleiro grandão daquele tamanho pegou. Agora, eu achei, Gustavo, que foi desse rosário de partidas que o Fortaleza vem jogando, a melhor partida e vem se dando mal, a melhor partida que o Fortaleza fez foi essa, sabe? Eu acho que, por exemplo, ele entrou ali, né? Ele entrou com um trio lá na frente, com os dois jogando pelo lado, tanto o Caleb contra o Alanzinho, e o Alanzinho, mesmo com toda a timidez, mesmo com essa pressão de estar jogando num time de uma torcida de maior porte, a pressão do momento do Fortaleza, ele andou incomodando ali. Ele andou incomodando. É um jogador que tem bom jogo de corpo, da esquerda para dentro, ele é muito perigoso e é um tipo de jogada que ele gosta também de fazer. E o meio-campo do Fortaleza marcou bem também, o time marcou bem, né? E não teve toda essa facilidade de fazer as jogadas, mas me pareceu a melhor atuação. E no segundo tempo, mesmo perdendo o jogo de 2-1, ele teve forças, né, para tentar o empate, e quase não empatou devido a um acidente. Perder pênalti faz parte do jogo, né? Então eu acho que o Fortaleza pode ter uma ascensão, sabe? Pode ter uma ascensão. Agora, isso não é uma coisa simples, porque eu estava pensando nisso hoje. Eu estava pensando no Fortaleza de Rogério Ceni, no Fortaleza de Vojvoda e no Fortaleza desse outro momento do Vojvoda, né? Veja bem, o Fortaleza de Rogério Ceni, o Fortaleza nesses 3 momentos que eu estou falando, ele nunca teve um meio-campo totalmente criativo. Ele teve jogadores de pegada forte, entendeu? De um recuo e de uma saída rápida em contra-ataque. No tempo do Rogério Ceni, o melhor passe que o Fortaleza tinha era do Felipe Alves, sabe? O Fortaleza abria uma defesa com... Como era o nome daquele zagueiro escuro que era do Botafogo, que veio para o Fortaleza, um fortão grandão? Agora eu esqueci o nome dele. Agora sem problema. Mas a gente via muito essa jogada com o Felipe Alves, né? O Tite abria para a esquerda, esse jogador abria para a direita, o Tinga avançada e o Bruno Lima não, tinha um ala esquerdo que avançava também. Quem dava o passe era o Felipe Alves. O Felipe Alves botava essa bola na cabeça do Tinga ou na casca do Bruno Lima. Aí a bola era passada e eles de cabeça, eles botavam para a correria do pessoal da frente. O meio-campo do Fortaleza não era quase usado do ponto de vista criativo. Embora tivesse momentos. Vai embora essa situação, vem Vojvoda.
o Fortaleza passa a ser um time de melhor contra-ataque do Brasil. A pegada forte no meio-campo e a saída rápida, com Pikachu fazendo gol de um lado, com Moisés fazendo do outro, entendeu? E essa coisa se estabeleceu. Atualmente, eu não diria velhice, mas com jogadores mesmo já com uma certa idade, eles jogam 1, 2 jogos, 3 jogos, aí no outro jogo estão extenuados ou estão machucados. E o Fortaleza está renovando, né, para jogar de uma outra maneira, aí o Vojvoda tenta de um jeito, tenta de um, tenta de outro, tá não sei o quê. A torcida vai ter que ter uma certa paciência e o Fortaleza tem que começar a iniciar um processo de recuperação, né? O empate contra a derrota pelo Palmeiras, que andou perto de ser um empate, poderia ter sido já um momento. Afinal de contas, teria empatado Era até então vice-líder, né? Estava atrás do Flamengo um ponto, né? Um ponto. Mas aí passou, acabou. Fortaleza perdeu a partida, é isso que aconteceu. Eu acho que é preciso um pouco de paciência e algumas coisas que o Fortaleza fez também que deram errado, né? O Davidson, a torcida do Fortaleza, se prepare. Ele é o cara que vai dar alegria e, de repente, ele pode dar uma tristeza. Ele deu 2 já. Deu 2 tristezas e uma alegria. A alegria foi o gol que ele fez contra o Palmeiras, depois deu uma pedrada na trave lá no jogo lá contra... Aquele jogo lá contra o Vitória. Ele deu um pancadão na trave e tudo, ele entrou bem na partida. Depois ele cabeceou uma bola, o goleiro quase que engole, acabou pegando. E aqui ele fez 2. Uma, ele empurrou o Moisés para o precipício, o Moisés correndo para vibrar com o gol de bicicleta que o juiz anulou. Ele empurrou, o Moisés teve um problema. E essa falta que ele fez aos 48 do segundo tempo, no jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras está virado para o Gandula, olhando para o Gandula com a bola no pé, ele vai me dar um empurrão no cabra. O cara cruzou. E é uma coisa que ficou muito marcada para os torcedores, né? Acabou o jogo e os torcedores ficavam... Pô, nego, qual o sentido? Indignado. Qual o sentido? Indignado. Qual é o sentido de uma falta dessa? Ainda mais um jogador como ele, que tem experiência e tudo, mas o jogo em si, ele não tem ido mal, não. E que é especialista em cair também, né? Cai. É um especialista. Mas a gente vê que o cenário do Fortaleza talvez tenha dado uma melhorada. O Serginho acabou de comentar que estava se encaminhando para ser um bom resultado até, porque o empate... Olhando para esse retrospecto negativo do Fortaleza, o empate contra o Palmeiras era excelente. E o tabu no Castelão, né? E manter o tabu no Castelão, né? Mas não é o fim do mundo ter perdido esse tabu. Não. Porque agora o Fortaleza tem que se preparar. Está em 13º lugar, parece. Né? E aí ele vai enfrentar agora fora de casa o Bucaramanga, que foi uma pedra no sapato até agora na Libertadores. O Racing e venceu E empatou com o Colo-Colo. Empatou com o Colo-Colo e venceu o Racing. Venceu mesmo, e venceu dentro de Buenos Aires. Então, assim, tá sendo uma pedra no sapato. Ele tá sendo uma pedra no sapato. Então não pode ser desmoralizado pelo Fortaleza, porque quando saiu o sorteio, a gente viu que o grupo do Fortaleza era um grupo difícil, com o Racing, que era o atual campeão da Colo-Colo, que tem história. E da Recopa. Também. E o Colo-Colo. Então a gente vê esses 2 times junto com o Fortaleza e o Bucaramanga era a zebra. Era a zebra, né? E deu a zebra. Era o café com leite do grupo, sendo que a gente está vendo que... Eles estão com chance de ficar, na pior das hipóteses, em segundo. Quer dizer, tem uma briga danada aí. Que poderá ser um jogo decisivo lá, Racing e Fortaleza lá dentro. O Colo-Colo, como é que está a situação? O Colo-Colo, a CBF já declarou? Pois ainda não foi definido. Quer dizer, um absurdo, né? O lugar para não se levar futebol a sério. Então, assim, é capaz desse resultado ser levado até o finalzinho da fase de grupos, que vai ser determinante para saber quem passa, o Colo-Colo ou o Fortaleza. De acordo com os interesses do momento, eles declaram o campeão. Declara o vencedor dessa partida. É um absurdo. Então a gente fica na expectativa de como é que vai ser essa partida de amanhã, já na quarta-feira, fora de casa, uma partida difícil. A gente até comentou aqui que o Bucaramanga era como se fosse o café com leite do grupo, sendo que o café tá caro, né? Então a gente vê aí que
que pode ser Café perigoso. sem ovo, né? Pode ser perigoso. Então a gente fica na expectativa do Fortaleza conseguir recuperar a boa fase e depois de enfrentar o Bucaramanga, vai enfrentar o Sport. São dois times que se reforçaram até que consideravelmente bem na temporada, gastaram bastante, mas não estão tendo resultados desejados, né? Então vai ser determinante a partida entre eles dois, vai ser determinante para saber o futuro. O jogo contra o Sport é lá? O jogo contra o Sport é lá. Então a gente sabe que é difícil, e aí a gente... Vamos aguardar, né? Vamos ficar no aguardo. Serginho, queria agradecer mais uma presença aqui no Opinião UFC. Mais uma vez, desejamos o melhor para o Fernando, que vai voltar na semana que vem, firme e forte para a gente continuar comentando sobre os jogos. E eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Um abraço, Gustavo, um abraço a todo mundo. Fernandão, apostos na próxima segunda, hein? E eu queria agradecer a você também, que acompanhou a Opinião UFC até aqui. Se você gostou, dá o seu like, acompanhe a Opinião UFC em todas as redes sociais, ative o sininho e eu espero você até a próxima terça-feira.